Tu aparece aí, ele vou passando atrás, tá? Te liga. Tá gravando, estaremos entrando no ar agora. 1, 2, 3. Boa noite, pessoal. Hoje, excepcionalmente aqui no Facebook da NASCE. As nossas lives são sempre pelo Instagram, mas hoje, como estamos com mais convidados, né? O Instagram só permite 2 pessoas, tem um timaço aqui. Eu sou a Camila Sacomori, jornalista, faço a comunicação e as redes do NASCE, e aqui quem vai conduzir vocês hoje é a Daniela Flores, do Amamenta. A gente está junto com o obstetra João Steibel, também a Caroline Santin Dalry, pediatra, e a Betina Etrich, nutricionista. Vocês podem mandar perguntas a qualquer momento, essa live deve durar 1 hora, e a gente espera que, como o nome diz, a Amamentação 360, a gente consiga contemplar todas as informações relativas, né, desse tema que é multidisciplinar. Quanto mais apoio tiver, melhor. Então, já vou passar a palavra aí para a Dani. Boa noite a todos. Obrigada, Camila, por nos apresentar, por começar essa função toda para a gente. E obrigada mesmo, porque foi uma mão a gente conseguir fazer essa função hoje via Facebook. Primeiro, agradecer a todos que estão aqui com a gente, a doutor João, a Betina, a doutora Caroline. Então, esperamos que a gente consiga falar um pouco mais, um pouquinho diferente. Eu e a Carol, a gente já está craque em falar uma com a outra, mas vamos tentar chamar um pouco mais coisas junto nessa alimentação. Então, a gente sempre fala, a mãe tem que estar bem alimentada. Então, vamos conversar um pouco com a Betina hoje para ver o que é esse bem alimentada. A gente diz, é importante que a gente trabalhe junto, todos os profissionais. Então, essa mãe sempre tem dúvidas, sempre aparece para a gente com, assim, o que eu faço, qual é a importância do tipo de parto, o que o parto vai atrapalhar ou não em relação à amamentação, o que ela pode fazer antes de ganhar, qual é o papel do obstetra em relação a essa questão da amamentação. Então, já que a gente está no mês da amamentação, vamos juntar os 4 profissionais que estão em volta disso e vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá, gente, vamos conversar um pouco mais para tentar tirar todas as dúvidas dessas mães que estão hoje para a gente aí, tá? Bem-vindos. Se apresentem, por favor. Eu acho que vamos começar por ordem de prioridade. Vai, doutor João, vamos lá. Não conseguiu dizer de antiguidade, né? Mas pode dizer. Não, prioridade. Tá bem, prioridade. Como obstetra, realmente a gente incentiva bastante a amamentação, mas eu acho que é muito importante o respeito com essa paciente que quer ou não amamentar. Eventualmente alguém pode perguntar, mas tem gente que não quer? Tem gente que não quer, tem gente que tem medo, tem gente que tem próteses e cirurgias de mama e acha que não pode e quer, algumas acham que não podem e não quer. Então, eu acho que, como obstetra, a ideia é realmente reforçar o que a paciente quer sobre a amamentação e não criar cavalo de batalha. Hoje em dia, não tem que amamentar. Eu faço uma comparação com o tipo de parto. Hoje em dia, não tem que ser parto via vaginal. Tem que ser o melhor possível. Tá? Em 1900, tinha que ser parto vaginal. Em 2020, não tem que ser. Deve ser, pode ser, é melhor, mas aí o critério é outro. E a amamentação é a mesma coisa. Quem quer, quem está afim, quem gosta, tem tudo para amamentar. E aí nós vamos ver durante o que a gente vai discutir, o que prepara ou não prepara, ou qualquer coisa desse tipo. Vamos lá, Carol, Betina. Carol, vamos lá. Eu sou Carol, meu nome é Carol, eu sou pediatra. E nesse mês mesmo, eu e a Dani, a gente teve várias conversas falando bastante sobre a amamentação. Acho que hoje vai ser bem interessante ver todos os lados, assim, o lado desde a barriga, quando o bebê nasce, a parte nutricional de tudo isso. Então, acho que vai ser super enriquecedora esse nosso bate-papo, na verdade, de hoje, né? Então, vamos conversar bastante sobre isso. E, realmente, a gente precisa apoiar a decisão, porque tá tudo bem em qualquer uma delas, né? Então, isso que a gente tem que levar em consideração. Betina. Então, eu sou a Betina, eu sou nutricionista
E a ideia, então, vai ser falar também um pouco da parte da alimentação dessa mulher nesse período. Então, existem muitos mitos e questões alimentares, assim, que envolvem esse momento. E a gente também tem esse papel, né, de apoiar a mulher nas decisões. A gente quer que a mulher esteja bem nutrida e o nenê também esteja bem nutrido. E também desmistificar, então, esses mitos e simplificar e deixar da melhor maneira possível essa alimentação da mãe. Bom, primeiro, uma coisa que sempre perguntam pra gente, assim, aqui, sempre chega, e o doutor João, melhor do que ninguém vai poder falar pra gente. O que o senhor orienta em relação à preparação de mama durante a gestação? O que se fala, né? Se prepara e o senhor prepara? Como é que o senhor orienta preparar a mãe para a amamentação durante a gestação? Seria um preparo de preparar a mama, preparo emocional, preparar em conhecimento? O que o senhor orienta a mãe durante a gestação em relação à amamentação? É bem comum, a pergunta é bem comum, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar casca de banana, eu tenho que usar sol, eu tenho que usar creme hidratante, eu tenho que usar... A resposta é nada. Não precisa preparar a mama para a amamentação. A mama vem pronta. Ela vai sofrer uma adaptação que todo grupo que está aqui orienta que o nenê, vocês vão ver logo em seguida, quem já deu de mamar sabe, que tem uma boa pegada, que o nenê pegue bem. Mas só isso? Só isso. Não existe uma preparação mecânica. Agora, a preparação emocional, sim. Essa sim, eu acho que tem que conversar sobre amamentação, saber que pode doer um pouquinho no início e depois fica muito bem, que a mama, que a areola e o mamilo podem perder uma primeira partezinha da pele e recuperar, isso não é nenhum terror, então tem que saber que tem adaptações. O que eu costumo muito dizer para os pacientes é assim, ó, escuta tudo o que te disserem. Vai entrar a Dani aqui, vai entrar a Carol aqui, vai entrar a Betina aqui, e eu. E cada um vai dizer uma coisa. Tá? Absorve tudo isso. Em geral, é no mesmo sentido, mas não com as mesmas palavras. Faz uma batida disso e faz o que tu acha melhor. Porque o teu feeling, a tua condição de saber o que é bom para o teu nenê, está contigo. Então, realmente, preparação só é emocional. E como? Conversando sobre a amamentação, sabendo se quer dar de mamar ou não quer. E a gente apoia qualquer uma das duas iniciativas hoje. Perfeito. Acho que a gente falou mais ou menos isso algumas vezes, né, Carol? É uma coisa que a gente escuta muito elas esfregarem bucha, banana, óleo, a própria concha, que é uma coisa que tem para vender em qualquer lugar e todo mundo bota para fazer o bico. A gente já sabe que não tem nenhuma indicação de uso. Carol, deixa eu te interromper um pouquinho, porque tu falou uma coisa que eu esqueci. A bucha, por favor, querem usar hidratante, quer usar mamão, pode usar, não adianta nada, não faz sol. Bucha não faz mal. Bucha é proibido. Além de machucar o mamilo, estimula a produzir ocitocina e pode fazer trabalho de parto prematuro. É certo? só pior, Então, assim, ó, né? tem coisas que não pode. Puxa, não pode. Não pode. Desculpe, interromper no meio, mas que essa me veio direto. E hoje a gente vai se interromper muito no meio, eu acho. Eu acho que isso que vai ser isso que é bom hoje. E é bem essa coisa. O próprio peito já se prepara sozinho, né? Ele já fica mais escuro para ter esse contraste de pele, que é uma coisa que o bebê enxerga bastante contraste, com essa coisa de ter preferência para o redondo. Então, o organismo se prepara sozinho para tudo isso. É importante a gente munir essa paciente de informações. E é isso que a gente vai fazer hoje, né? A gente tem que dar conhecimento para a mãe, como eu digo. Eu acho. A mãe tem que ter conhecimento de verdade. O que eu vejo, Daniela, vejo muitas vezes as mães dizendo assim, já me aconteceu de atender mãe que a única dificuldade da mãe é que o bebê não pegava toda a areola do bebê, na mamada. Aí eu perguntei, tipo, mas tem dor na mamada? Não. A criança mamava super bem, dormia super bem, só que tu vê, deve estar errado, porque não pega toda a areola, e tá escrito que tem que pegar toda a areola. Só que ela tinha uma areola que eu não ia abrir a boca e não ia pegar, tipo, um adulto não ia abrir a boca e não ia pegar. Mas tá escrito em algum lugar que o bebê tem que pegar toda a areola.
Então, essas decorebas muito grandes, essas coisas que as pessoas padronizam muito essas amamentações hoje. E, então tu tem que passar, esfrega já a bucha durante a gestação para calejar o teu mamilo, para já ir calejado. Como, gente? Não, né? E é bem o que o senhor falou, que eu digo, tu quer passar casca de mamão? Passa, porque se bem não faz, mal também não faz. Mas pelo menos não faz mal, né? Agora passar a bucha, daí não, porque a bucha realmente ela é contraindicada, né? Então... Dani, eu não estou recomendando, né, Dani? Não estou recomendando nem casca, nem nada. Eu só disse que não é inofensivo. Agora, a bucha... Outra coisa que eu lembrei, outra coisa que eu lembrei, massagem no mamilo. É a mesma coisa que bucha. Massagem no mamilo não pode. Descarrega a ocitocina, dá trabalho de parto prematuro. Foi essa a comparação que eu fiz com mamão. Mamão não faz, vai fazer uma meleca ali, mas não faz nada. E existe para vender agora um negócio, agora não, faz tempo já, que é um negócio que traciona o mamilo para frente, para formar o mamilo, e ele fica tracionando. E daí ele tem larguras especiais dos mamilos, então é como se fosse uma ponta de uma... imagina que é uma seringa cortada sem a ponta, assim, aí tu traciona aquilo, faz um vácuo, e fica puxando o mamilo, e as pessoas usam isso no pré-parto para formar o mamilo. Então, tu compra e tu usa aquilo para tracionar o mamilo, e teoricamente tu faria o mamilo ficar mais protruso. Aí as pessoas perguntam, tipo, gente, não, isso não se usa, não faz, porque não tem como tu provar que vai funcionar e ainda há um risco nisso, não se faz mais essas coisas. Não se usa mesmo, tá? Bom, Carol, um assunto que a gente fala muito, né? Que são esses itens essenciais para a amamentação, essenciais entre aspas, né? O que tu realmente acha que é essencial e principalmente assim, ó, além de ser essencial, se esses itens que são essenciais, se tu colocaria nesses itens, o que tu acha sobre a rede de apoio na amamentação? Pergunta dupla e comprida. E comprida. Vou tentar. Itens, quando eu estou vivendo este momento, né? Eu estou com 33 semanas, então listas de enxoval e de coisas para comprar é uma coisa assim que não tem fim. É uma coisa absurda. E tem muita coisa que pede para comprar de amamentação, e protetor, e concha. Eu considero o item essencial esse que a gente falou agora, informação sobre a amamentação. O item essencial de compra, de repente, é um bom livro que tu vai ler sobre a amamentação, mas acho que item essencial assim de compra, eu acho que tem sim, que a gente tem que pensar é um bom sutiã de amamentação. Eu acho que esse sim é um item essencial, que eu acho que é bom ter um sutiã legal, que dê uma boa sustentação e que tenha um fácil acesso à mama. Um local confortável para amamentar, né? Como é que é mesmo? Uma almofada, de repente de amamentação, uma boa poltrona, um lugar que seja tranquilo para amamentar. Absorventes de seio, se tiver, né? Mas assim, ó, fundamental para mim é a informação. Essa para mim é o item número 1, assim, que a gente tem que ter. Tá? Não sei se alguém tem algum item fundamental aí que pense nesse momento além disso. Eu já acho que até a almofada é desnecessária nessa época, porque eu acho que a gente pode escorar o braço. Eu já acho que até o braço pode ser escorado depois de outra forma. Porque a gente compra uma almofada com 33 semanas, por exemplo. Se tu for provar uma almofada aí, tem a barriga. A barriga vai sumir depois. E daí eu provo em relação ao lugar que tu escolhe, por exemplo, a almofada ela pode ficar grande ou pequena depois com o teu bebê, porque ela serve para segurar o teu braço, né? Eu não comprei a almofada. Na verdade é bem, se for elencar todas as coisas que tem, assim, é uma coisa bem absurda mesmo tudo que a gente vê. E a informação é a fundamental de todas. Não tem isso. E em relação à rede de apoio, ela é fundamental para o sucesso na amamentação. Eu acho que é um item que tem que ser construído desde o bebê na barriga, assim. É o que vai dar confiança para que se algum imprevisto surgir, essa mãe sabe que vai poder estar com o seu bebê amamentando, é amparo, é escutar, é suporte afetivo, é suporte emocional, sabe? A gente sabe que 80% das mulheres, a gente estava falando sobre esses números, 80% das mulheres têm algum problema para
amamentar. Na prática, naquela primeira semana do consultório, eu acho que é 98%. Eu acho que é mais que 80%. A maioria tem alguma coisinha, é uma dorzinha que tem ali, é o baby blues, é um bebê que nasceu, é muita coisa que mudou na vida, né? Então, é aquela que a gente brinca, que a gente fala, é não pensar sobre a comida. É alguém organizar a parte das refeições, é alguém que lave a louça, é alguém que lave a roupa, e que essa pessoa se preocupe só, entre aspas, porque não é nada só, com isso, sabe? É fazer um ambiente tranquilo, que a gente sabe que o estresse piora tudo, é fazer um ambiente tranquilo. São coisas pequenas, é fazer uma playlist no Spotify de músicas que vão acalmar e deixar o ambiente tranquilo para essa mãe conseguir amamentar com mais calma. Então, são coisas pequenas e a rede de apoio, a gente já tem milhões de estudos comprovando que a rede de apoio é fundamental para o sucesso da amamentação. Então... Essa hora que eu digo aquela aqui, tu não corre 100 quilômetros sozinha sem uma rede de apoio, né? Tu não faz, tu precisa de alguém te ajudando. E amamentar é uma corrida longa, tu tem que ter alguém do teu lado. Se tu não tiver alguém te ajudando, te amparando, tu não faz, tu não vai ter o próximo posto de troca. Então, tu precisa disso, tu precisa de alguém te ajudando, né? Acho que o doutor João consegue falar em relação aos casais que a senhora deve acompanhar muito tempo. Daí, tipo, o que o senhor observa? Tem diferença, doutor João, mesmo em relação às pessoas que têm uma rede de apoio maior, assim, que o senhor percebe que tem aquele amparo com quem tem menos amparo? O que o senhor percebe 100%. em relação a isso? 100%. 100%. Com rede de apoio, sendo eventualmente só o parceiro, tá? Só o complemento, já é muito bom. Tá? Mas se tiver uma rede de apoio, hoje nós estamos um pouquinho privado em função do Covid, né? Mas tendo apoio de mãe, sogra, muito interessante. Agora, eu estava vendo vocês falarem sobre a rede de apoio da própria paciente. A Dani, que gosta de correr, certamente na primeira vez que tu correu, tu fez um monte de erros. E a Carol, que é pediatra, e quando ela começou a aprender a fazer o parto, certamente para pegar o neném, ela pegava desajeitada, que nem eu, quando fiz o primeiro parto, que a gente quase deixa cair o neném. Existe uma exigência muito grande da mulher que amamenta, que ela vai ser 100% para o seu nenê. Seja um pouquinho realista, começa a pensar nisso agora. Não vai ser. Por quê? Porque não vai. Não é possível, não tem chance. O nenê, lembrem, não sabe falar. Ele não sabe dizer. E o choro dele, apesar de ser a fala que ele tem, ele vai fazer com que a mãe se sinta muito, muito mal, muito ruim. Por quê? Porque ela está faltando com aquele nenê. O pobrezinho está chorando e sempre é de fome, óbvio, não tem nem dúvida, tá? Então, esse tipo de coisa tem que ficar bem claro antes de nascer, porque ela vai fazer, mas de repente ela vai fazer mais light, ela vai fazer mais devagar, ela vai fazer mais tranquila. E aí já vai uma dica que eu costumo dar para todos os acompanhantes, pais, acompanhante, sogro, sogra. A grávida vai ter um pouquinho de vontade de chorar. E o choro, de repente, tem a ver com amamentação, com alguma coisa. Acompanhantes agora, recado para acompanhantes. Não perguntem por que ela está chorando. Porque se perguntarem, ela não sabe responder e vai ficar pé da cara com vocês. E mais ainda, quando alguém que ela confia, que está do lado dela, diz, mas está tudo bem. Ela vai soltar um palavrão, e dizer, eu sei que está tudo bem. E vai ficar 15 minutos chorando. Por favor, botem ela no colo ou à altura de vocês. Eu estou aqui, se tu precisar de mim, chora. Ela sai daqueles 15, 20 minutos chorando, amamentando. Isso é amamentação. Essa é uma frase que eu falo em toda a primeira consulta. Que é aquela primeira consulta, assim, quando o bebê já nasceu lá pelo 7º dia de vida, onde em 1 hora mais ou menos de atendimento, 30 minutos a mãe tá... Se eu pergunto como ela está, eu sempre pergunto assim primeiro, como tu tá? Ela tá bem, tá mamando bem, tá ganhando peso, eu acho que eu falei, não, como tu tá?
como você está, como você, pessoa física, não o bebê. E aí já chora. E aí eu sempre já dou essa dica. Carol, desculpa, mas eu tenho que me intrometer. Ela não chora, ela diz, eu tô muito bem. Isso, é sempre assim, é sempre assim, exatamente. Então, e aí chega, eu falo assim, e se ela começar a chorar, é exatamente o que o senhor disse, se ela começar a chorar, não pergunta por quê, dá um abraço, dá colo, ampara, e só, não pergunta porque vai vir, vai ser pior, porque não tem, tá cheio de explicação. Motivo, não tem explicação, né? Exato. E o mais engraçado é que essa pergunta que tu faz, eu costumo fazer para as mães assim, ó, que agora vem uma coisa que eu vou falar para a Betina, tipo, eu pergunto para todas as mães. Eu não faço dieta para as mães, mas eu sempre pergunto e é muito comum elas virem para mim nessas primeiras dificuldades. E daí elas chegam, porque o bebê mama, não sei o quê. Quanto de água tu tá tomando? Eu tomo muita água, não sei o quê. Quantas vezes por dia tu estás comendo? Mama não sei quantas vezes. Não. Quantas vezes por dia tu estás comendo? Eu? Sim, tu, né? Pois é, não sei. E daí tu vê que aquele olho enche d'água. Quando tu começa a perguntar um pouquinho mais nesse início, gente, a pessoa desaba, porque ela não tá esperando que tu pergunte quanto ela come. Porque ela nem pensa em comer. Ela acha que ela tem que única e exclusivamente colocar o bebê no peito e tá ali a toda hora. E o bebê tem que estar... A frase é, mas ele tem que mamar muito, né? Porque quanto mais ele vem pro meu peito, melhor, né? Então eu tô à disposição. E aí a coitadinha tá virada num zumbi, no Walking Dead, não tá nem comendo, nem tomando água, nem nada. Quer dizer, na verdade toma água, vira um poço artesiano de água quase. Tomo 10 litros de água por dia. E a criança passa no peito o tempo inteiro e o bebê chorou, a gente bota no peito, porque teoricamente é isso que se tem que fazer hoje em dia, né? Então, e daí tá comendo? Não! E daí a mãe, às vezes, qual é a importância de a gente ter uma dieta com essa mãe? E mais, a pergunta que eu digo assim, ó, às vezes o que eu vejo? As mães têm um acompanhamento, às vezes, nutricional, só que daí ela tem uma dieta que é às 3 da tarde a gente pega não sei quantas fatias de não sei do que, aí faz dourados, não sei das quantas, aí tu faz é uma dieta tão trabalhosa, mas tão trabalhosa, que dá tão mais trabalho ela fazer aquela dieta, que ela não vai fazer, né? Eu monto um sanduíche com não sei quantas fatias de pão, não sei das quantas, com não sei o que, com não sei o que. E esse horário, inclusive, que eu tinha que comer isso, é o horário que o bebê dorme e que eu aproveito para dormir, porque que é um horário que eu durmo. E daí eu teria que acordar para comer. Então, qual é a rotina? Qual é a importância da gente organizar uma dieta de verdade para essa mãe? De importância de organizar a comida para essa mãe em relação à realidade da mãe, se individualizar isso, né? Pensando na mãe, né? Porque a gente pensar disso dessa forma, né? Então, quando eu ouvi vocês falando, eu pensei duas coisas. Uma coisa em relação ao enxoval, né? O que a gente pode preparar no enxoval. Acho que uma das coisas seria um freezer cheio de comidas, de marmitas, que essa mãe pudesse descongelar, né? Depois que o neném nascesse. Então, um item importante do enxoval é ter marmitas congeladas, que poderia ser feito no final. Eu sempre recomendo isso, inclusive para as pacientes que eu acompanho durante a gestação, que no final da gestação comece a pensar nessa possibilidade, né? De já preparar os alimentos e deixar congelado, enfim, no freezer para esses momentos, principalmente no primeiro mês pós-parto, ter essas opções de comida congelada, né? Feita em casa, enfim. E a outra questão é a rede de apoio, né? Então, a rede de apoio tem um papel fundamental na alimentação dessa mulher, em relação a, de comprar os alimentos, enfim, e supermercado e tudo mais, muito mais do que em relação aos cuidados com o nenê, vai ser com os cuidados com a mãe, que é a preparação dos alimentos e essa facilidade, né, de ter acesso a... Então, quando vocês falaram tanto do enxoval quanto da rede de apoio, eu pensei nisso, assim, na questão da alimentação e o papel que a alimentação vai ter nessa situação. Porque justamente, principalmente no primeiro mês, a mãe não vai ter tempo, não adianta a gente pensar numa dieta perfeita, né? Não adianta a gente pensar em alimentos que precisam ser consumidos em horários determinados, porque o que essa mãe vai precisar
é comer, que é que nem a Dani fala. Então, precisa ter refeições estabelecidas durante o dia. Mas nem sempre o alimento, né, vai ser o alimento que a gente tá... enfim, a dieta perfeita. E daí a gente tem muitos mitos em relação à alimentação da mãe, né? Tem algumas mulheres que, inclusive, já cortam alguns alimentos durante a gestação, achando que vai prevenir alguma alergia ou alguma questão alimentar depois no nenê. E a gente sabe que isso não tem comprovação científica, então a gente não tem listas de alimentos proibidos ou lista de exclusões que devem ser feitas na gestação e nem nesse período inicial de amamentação. Né, Dani? Peraí. Segundo o Gustavo, doutor João, a gente tem os Cs proibidos e os Cs restritos. Isso aí faz muitos anos que ele falou e ele deve ter esquecido até. Os Cs proibidos que a gente diz são o cigarro, as drogas, daí entra crack, cocaína, cannabis, bota tudo com C nessa hora. E as cachaças, as bebidas alcoólicas entram todas nos Cs, tá? Então, cachaça, cerveja, vinho é com C, champanhe é com C, entra tudo com C nessa hora. Então, os Cs proibidos são as cachaças, o cigarro e as drogas. Então, os Cs proibidos, viu? E aí, os Cs restritos, a gente coloca o café, o chimarrão, o chocolate e os chás estimulantes. Não que não possam ser consumidos, né? Mas que a gente diz que tem que ter uma certa moderação. Observa. Isso, e observa como o nenê fica. Que é a ideia da alimentação é essa. Cada binômio mãe e bebê vai ter um comportamento diferente. Então, a gente precisa observar como o nenê fica, de acordo com, né, como a mãe está se alimentando. E se a mãe perceber que algum alimento que ela está comendo está tendo algum efeito no nenê, então a gente faz a exclusão temporariamente, enfim, observa como é que o nenê fica quando a mãe tira. Mas não tem, assim, a alimentação da mãe, ela não causa cólicas no nenê, né? Que tem essa ideia também de que o que a mãe come pode estar causando cólicas. Então, não, a alimentação da mãe não causa cólicas no nenê, mas pode ser que algum alimento que a mãe consuma, ela perceba que o nenê fica pior ou que agrava algum gás, alguma cólica que o nenê tenha. Mas não tem esse efeito, né, de causar cólicas, então. Mas é engraçado, porque ontem e hoje foram dias que eu trabalhei, que eu atendi bastante, e ontem eu atendi uma mãe que ela me disse assim, ó, tu acha que eu preciso tomar bastante leite agora que eu tô amamentando? E me chamou a atenção porque a gente conversou essa semana, Bettina, sobre isso, né? E eu disse, como assim? E ela disse assim, não, porque na gravidez eu não gosto de tomar leite, ela me disse. Eu não tomo leite. Eu não tomo leite, eu não gosto. E aqui em casa a gente nunca comprou leite, porque meu marido não toma leite e eu não tomo leite, então a gente usa leite para fazer alguma comida. Mas na gravidez eu me forçava a tomar as 2 canecas de leite que eu tinha que tomar, porque me falaram que era super importante. E agora eu não tô afim de tomar o leite. Mas já me falaram que eu preciso tomar o leite. E eu, não, porque leite é importante, né, para a amamentação. E daí eu lembrei daquela frase que tu falou que as mães acabam tomando mais leite nessa fase, né? E na verdade isso aí vem do interior, né? Eu tava me lembrando minha família toda fala que tem lá no interior, eu sou do interior, e todo mundo diz que leite faz leite. E daí eu sempre cerveja preta, né? Cerveja preta porque faz leite, é. É, mas tu sabe por quê, né? Porque cerveja preta faz leite, né? Tu toma um copo de Malsbier, amamenta, a criança dá uma dormida boa depois, né? Tudo que vai pro sangue vai pro leite. É óbvio, a criança deu uma boa mamada, tomou um shotzinho junto, dormiu que é um anjo. Dormiu, ó, beleza. Né? Mas então... Oi, doutor João. Só deixou uma deixa aí que tu fez eu me lembrei, assim, ó, eu tenho 44 anos de formado, né? E em seguida que eu me formei, eu acho que uns 10 anos de amamentação, o rolo era suco de laranja. Não podia tomar suco de laranja, porque o nenê tinha diarreia. Depois de passou mais um tempo, atualmente a história é lactose. É impressionante o que tem paciente intolerante à lactose. Eu não estou dizendo que não tem, mas tem que cuidar isso aí. Isso aí, assim como a Bettina falou, não vai para o leite. 10% do que a mãe ingere
pode ir para o leite em determinadas circunstâncias. Então, não é por aí, certo? Então, tem que ter esse cuidado para a alimentação materna. O que ela precisa, quando dizem no interior, leite dá leite, toma líquido que dá leite. Mas sabe por que isso, doutor João? Sabe de onde que vem essa frase? Aí eu estava falando com a Betina. É porque o que acontecia antigamente? As mães estavam em casa, e aí vem a rede de apoio. As mães estavam em casa sozinhas e, tipo assim, tinha um monte de filhos, às vezes, no interior principalmente, você tinha 13 filhos, 8 filhos, 10 filhos antigamente, né? E aí, em casa, com aquele bando de criança, e o marido saía para fora, para a roça, para não sei eu, para trabalhar, e aí a mãe mal e porcamente tinha tempo de fazer as 3 refeições por dia. De repente, chegava uma avó na casa, uma tia na casa, sei lá, com uma panelada de canjica doce ou de arroz de leite, né? E aí, o que acontecia? Tu não almoça isso, tu não janta isso. Só que daí a mãe, essa que estava amamentando, ela tomava seu café, daqui a pouquinho vinha essa tia-avó com uma cumbuca desse arroz doce, ou dessa canjica doce, aí tu almoçava, aí daqui a pouco outra cumbuca desse troço, outra cumbuca desse troço, outra cumbuca desse troço, jantava e antes de dormir mais uma para garantir, porque leite faz leite. Na real, essa mãe não estava tomando o leite que faz leite, ela estava recebendo comida várias vezes por dia. Era ou bastante carboidrato, né? Ou arroz com açúcar ou milho com açúcar. Não necessariamente precisa ser a canjica e nem o arroz doce. Por isso que se criou também a frase de que canjica aumenta leite. No interior se fala muito em canjica dá leite, né? Então não é nem a canjica especificamente e nem o leite dá leite. Se eu fizer a canjica doce com água, vai funcionar do mesmo jeito. E se comer arroz, né? Arroz e feijão também vai funcionar. Faz arroz com açúcar. O importante é que a mãe coma. Faz arroz com açúcar e água e come 5 vezes por dia, além das suas refeições principais. Eu duvido que normalmente a produção de leite de uma mãe que está subalimentada. Comendo pouco. Então a frase leite dá leite, ela vem dessa função da canjica do arroz doce. Por incrível que pareça, é uma coisa de muito tempo atrás e do interior. A gente chegou à conclusão essa semana, falando eu e a Betina, e aí me chamou a atenção que ontem uma paciente me perguntou isso. Eu preciso tomar leite porque eu não gosto. E me falaram que leite dá leite. Eu disse, tu pode tomar água se tu prefere e comer, dá na mesma, né? E isso, na verdade, é uma das coisas que mais me perguntam, assim, que é como se tivesse um alimento capaz de fazer a mãe produzir mais leite. E a alimentação da mãe em relação à produção de leite, a gente precisa primeiro saber que tá com a pega correta, então, né, passar pela consultora de amamentação, precisa saber se tá em livre demanda, porque também vai ter relação com a produção de leite, se a mãe está ingerindo líquidos da maneira adequada, então a recomendação de líquidos fica em torno de 3 a 4 litros, né, de líquidos por dia, e de preferência que desses 3 a 4 litros, mais ou menos 70% seja de água pura, né? E aí depois entra os outros líquidos. E daí depois é que vem a alimentação. Então não tem assim um alimento que a mãe vai comer e que vai ajudar na produção de leite. E sim a mãe ter a alimentação mais variada e completa possível e principalmente que não faça restrição de carboidratos, né? Então por isso que acaba entrando essa canjica que aumenta leite, na verdade não é. É a restrição mais severa de carboidratos, ou a restrição de calorias mais severa também, ou esse espaçamento entre as refeições, que às vezes a mãe não tem tempo de fazer as refeições de maneira equilibrada, e isso vai ter um impacto direto, então, na diminuição da produção de leite. Que eu e a Dani conversamos sobre isso com frequência, assim, né? Quando a paciente procura ela, então, ajuste de pega, ajuste de livre demanda, ajuste de líquidos, e daí a alimentação da mãe passa a ter um papel importante, para ela não fazer essa restrição de maneira errada. E cabe salientar aí que quando a gente fala em livre demanda, é livre demanda, não bagunçada a demanda, né? Tá. Eu tenho um questionamento sobre a livre demanda. Tá? Livre demanda significa assim, quando o nenê tiver fome, dá comida para ele. Tá? E como é que tu sabe que ele está com fome? Eu acho que tem que ter um cuidado, porque eu fico... E aí a Carol, de repente, eu vou entrar contra ela direto, que é a pediatra representante aqui. Às vezes eu tenho bronca com os pediatras, porque já escutei várias vezes de pediatra dizer, não, dá de mamar, o neném mama de qualquer jeito. E deixa ele mamar porque ele quer mamar todo o tempo. O mamilo tem um limite.
O que a gente diz para a criança quando ela começa a comer e entende? Mastiga bem. Mastiga bem, saliva, mastigando bem, vai fazer com que o alimento possa já ser um pouquinho digerido. Então, se o nenê fizer o bico da mãe, o seio da mãe de bico, ela vai ter mais dificuldade de amamentar pelo desgaste do mamilo, mesmo com boa pega. Então, eu acho que tem que organizar essa livre demanda. Eu quero saber como é que a Dani organiza, tá? Eu tenho certeza que tu não é contra que o nenê mame sempre que tiver fome. Como é que tu organiza para saber que ele tem fome? Como é que funciona isso? Quer falar, Carol? Não, eu quero dizer que eu concordo com o Dr. João, tá? Só ótimo, isso. A Carol, você concorda? Eu sou do teu... Eu acho que só é que agora entrou essa coisa da livre demanda como quem não faz a livre demanda está regulando o amor, sabe? Entrou essa romantização muito grande assim da amamentação, né? Se romantizou de uma forma que não é verdade, ela não é tão romantizada assim. A gente precisa falar sobre isso para esclarecer essas dúvidas mesmo. E é uma coisa que eu e a Dani a gente conversa bastante também, que é sobre esse negócio da livre demanda. Existem 1000 formas de estudar segurança, de estudar colo, de estudar carinho. Um bebê não chora só de fome. Tem 1000 outros motivos que o nenê pode estar chorando. E nenê chora. Isso é uma coisa também que a gente tem que falar. Graças a Deus. O nenê chora. Ele pode estar com a fralda suja. Tá? Ele pode estar com ele pode estar com calor. Um dia muito quente em Porto Alegre, ele pode estar com calor, ele pode estar com frio. Tem 1000 coisas que a gente tem que botar nessa listinha assim de choro. E logo depois que passa esse período mais nebuloso, assim, esses primeiros 2, eu não acho que é um mês, eu acho que são 2, tá? Eu acho que um mês é pouco, assim, eu acho que 2 meses, assim, que a coisa... Depois dos 2 meses, os pais são outros no consultório. Eles chegam sorrindo, cansados, eu não tô dizendo isso, mas eles chegam sorrindo e relaxados, eles sentam com outra postura na cadeira do consultório. Então, sim, eu tô contigo, doutor João, tô contigo e não abro, tá? Pode ir, Dani. Assim, ó, eu não acho que a gente criar uma rotina desde o início do nascimento do bebê, do tipo, a Betina nasceu e eu vou olhar pra Betina e eu vou dizer, ela vai mamar de 3 em 3 horas, chova, faça sol, e não interessa. Eu não acho isso o ideal. Eu acho que o ideal é a gente observar a Betina. Quando eu explico para os pais, eu costumo dizer o seguinte, tu tem que imaginar que a Betina tem capacidade de comer 30 comidinhas. Ponto. 30 comidinhas, tá? Se eu der uma comidinha por vez para a Betina, ela vai comer 30 vezes por dia. Ok. Aí a pergunta que eu faço para a mãe da Betina é, alimentar a Betina 30 vezes por dia, tá? Teu dia tem 24 horas. A Betina tá ganhando peso? Tá. Teu peito tá bem? Não tá te machucando? Tá. Tá tranquila essa rotina para vocês? Tá. Segue o baile. Tá tranquilo para vocês? Tá ótimo. Não, olha só. Se uma dessas perguntas aqui não for ok a resposta, bom, então não tá certo. Então a gente tem que organizar para dar certo. Porque ou teu mamilo vai estar machucado, ou tu tá cansada, ou esse ritmo não serve para ti, ou a Betina não tá ganhando peso, isso não vai rolar. Não vai rolar porque são 6 meses essa função assim exclusiva no peito. Então, não vai dar. Buenas, mas se a Betina come dessas 30 comidinhas 2 por vez, já são 15 vezes por dia. Tá tranquilo? E aí a gente vai indo. Agora, se ela comer 6 comidinhas por vez, ela vai comer 5 vezes por dia. Sempre tem alguém que vai olhar e vai dizer, ai, mas não é pouco, só 5 vezes por dia? Tchê, mas ela comeu as 30. As mesmas 30 comidinhas por dia, só que divididas de uma forma diferente. Ela comeu um monte de comidinhas por vez. Então, a livre demanda, na verdade, é a gente descobrir qual é o máximo de comidinhas que eu consigo fazer a Betina comer nessa vez, de uma forma que fique confortável para ela, confortável para a mãe. E aí eu vou descobrir ao longo dos dias, ao longo do tempo, qual é o máximo de intervalo que a Betina vai me dar entre uma mamada e outra. E esse máximo tem limite, né? Durante o dia, não deixa ela passar de umas 3h30 por aí. Chegou em 3h30, eu vou trocar a fralda dela, eu vou incomodar, ela vai acordar e ela vai mamar de novo. E de noite eu consigo deixar um pouquinho mais, se tiver o peso ok, se for meu bebê a termo, tá? Tem algumas coisas que a gente vai observar junto com a pediatra. E aí, tá ok, ela vai dando intervalinhos maiores à noite. Mas
Aí tu vai me dizer assim, olha, a Betina tem mamado 6 vezes por dia, com intervalos mais ou menos assim. E aí tu vai começar conhecendo a bebê e criando uma rotina em relação ao teu bebê. Então a gente não padroniza as rotinas, porque o problema da gente padronizar a rotina é que de repente a Betina vai mamar 6 vezes por dia, a Daniela vai mamar 7, a Carol vai mamar 5. E o João mama 8, entendeu? Então a gente não tem como ter certeza disso. Então, o ideal é a gente observar. E, de repente, o João mama até 8 vezes por dia, mas ele mama 10 minutos só, sai satisfeito e vira a cabecinha e dorme. A Carol, que mama 5 vezes por dia, ela mama 25 minutos. E, ok, beleza. Então, a gente vai observando o bebê e vai descobrindo. Não vai machucar o mamilo, vai dar os intervalos regulares, vai sair satisfeita, vai ganhar peso e tá ok, né? Então, isso que é o ideal. Que a gente consegue ver, essa coisa que tu falou, agora, desculpa te interromper, Dani, que a gente falou, que tu falou que esse ritmo serve para ti, né? Eu acho que essa é uma pergunta assim, existem hoje que eu chamo, que eu falei para ti, que são os fiscais de teta alheia, né? Totalmente. Que eles fazem de tudo. Porque se tu deu fórmula, tu é ruim, tu é cruel. Não, assim como cesárea salva a vida, fórmula infantil fórmula salva a vida também, né? Então a gente precisa precisa ser bem indicado, só isso. E essa coisa assim, se tá bom para a mãe fazer a livre demanda e botar no peito toda vez, tudo bem. Mas é uma coisa que aí que tá. Como diz o Gustavo, eu implico com algumas frases. A livre demanda ela é ótima, mas ela tem que ser organizada. Agora, exatamente. Se tá bom para a mãe amamentar a cada 1 hora, ótimo. Exato. Mas para ela. Exatamente. E é uma coisa que a gente vai vendo na construção, assim, primeira consulta, a consulta de 1 mês. A gente vai vendo assim, a gente vai perguntando, como é que tá para ti? Tá bom? Não tá. Então a gente muda, a gente ajuda a fazer essa adequação, assim, de uma forma mais leve. Também acho que tem um papel do pediatra nessa parte aí também. E a mãe tem que saber que ela pode dizer isso. Eu digo para todas as mães, tu tem que saber olhar para ti e dizer assim, ó, o que eu tô fazendo agora? Eu disse assim, tu não vai ser mais mãe, menos mãe, a melhor mãe. Primeiro, tu não tem prêmio de Nobel de melhor mãe do ano. Então, nunca vai concorrer a isso. Então, fica tranquila. Eu sempre digo para todas, não vai concorrer, não fica tranquila, porque não existe. Então, eu tenho que saber dizer, ó, esse ritmo que eu estou executando, eu consigo executar a longo prazo? Se tu não consegue executar a longo prazo, o teu corpo vai quebrar. Tu não vai conseguir ficar... É fisicamente impossível para ti, daí, manter isso a longo prazo. E se for fisicamente impossível, a primeira coisa que vai acontecer é a produção de leite de dar uma baqueadinha. E aí a gente começa a perceber isso no próprio bebê. Então a gente pode até dizer, mas eu dou um jeito. Não, tu não dá um jeito. Existe um limite físico que é teu e que tu não vai conseguir passar por aquilo. Aí eu costumo dizer que se fosse no exercício físico, a gente dizia que era overtraining. Se fosse na parte da administração, a pessoa ia dizer, está sofrendo de síndrome de Burnout. Aí, na amamentação, deve ter uma falha no estudo da fisiologia humana ali, porque ninguém estuda essa capacidade da mãe de ultrapassar os seus próprios limites na fase da amamentação. Porque ninguém ouve falar que a mãe tem limite. As mães acham que elas não têm limite físico, já fizeram por conta. O Dr. João pode falar sobre isso, porque você já ouviu um estudo, as mães não se dão por conta que elas têm essa... É exatamente isso que eu falei. Né? Exatamente sobre isso que eu falei. Mas elas se sentem cobradas a irem além. Aí vem as tuas 30 comidinhas. Eu não estou nada contra as tuas 30 comidinhas. Tá? Agora, 30 comidinhas em 24 horas, eu quero que tu me mostre uma que consegue manter-se 30 dias assim. Porque ela no primeiro dia consegue, no segundo consegue, no terceiro ela está chorando, mas consegue, no quarto ela não consegue. Não tem jeito. É desumano. É desumano. E a mãe precisa estar se alimentando bem, né? Tem mais essa questão. Além de tudo, ainda tem a alimentação da mãe que não vai conseguir, Betina. Doutor João, eu digo que assim, ó, tem hoje um grupo de mulheres que faz isso, que passa relativamente o dia inteiro com o bebê no seio, tá? Como é que acontece isso? Não, eu costumo, e outra coisa que eu costumo dizer assim, ó,
Eu acho que as pessoas procuram... Eu vou procurar a Betina para consultar com ela, porque eu gosto do estilo que a Betina trabalha. Então, a gente acaba indo mais porque vai para a nossa linha de trabalho, né? Como eu concordo com o que o senhor está falando, e eu costumo conduzir para... Eu respeito, se a pessoa me diz assim, Dani, tá de 1 em 1 hora, tá bom pra mim, tá ok, eu vou respeitar. Eu não vou dizer, não, tu tem que obrigadamente fazer... Não, eu não vou mudar, sabe? Mas é difícil, eu não acompanho nenhuma mãe que tem uma bebê que faça isso, um bebê que faça isso. As mães normalmente me procuram, inclusive, para aumentar os intervalos. Mas eu conheço mães que dizem, não, eu faço. Se faz realmente, não sei, eu não tô na casa, né? Mas se complementa ou não sei também, entendeu? Mas sempre tem aquela história da fulana passa o dia inteiro, o bebê tá no peito. Tá bom, pode ser, né? Tem coisas individuais, inclusive, com o tempo, né? Tem gente que dá de mamar 4 anos e acha que tá ótimo, acha que tá muito bom. Quem sou eu para falar sobre isso? Uma coisa que é importante que a gente está falando, a gente está quase chegando no final do nosso tempo e a gente não falou, que é uma coisa que é muito importante. A gente já falou sobre as padronizações agora aqui, que eu queria falar sobre as mães não poderem ser padronizadas, né? Sobre os pitacos alheios, a Carol já falou, a fiscal do peito alheio, que eu adoro esse termo, eu acho bem bom esse termo. E fiscal da alimentação, né? Porque às vezes diz, ele tá com cólica, deve ser porque a mãe comeu tal alimento. E daí o papel disso também, né? Da mulher não ser culpada pela cólica. Exatamente. A culpa. É a culpa da mãe. Agora que esses dias atrás surgiu aquele negócio no Irã, eu até falei para uma mãe, foi bem na semana que explodiu aquela função no Irã, eles para ela chegou no consultório chorando muito, estava mal, preocupadíssima com o bebê. Eu disse, eu preciso te contar uma coisa muito séria. E ela, o quê? Eu disse, não é culpa tua aquela bomba que explodiu no Irã. Aí ela me olhou assim, quando eu falei isso, ela me olhou, ela começou a rir. Daí eu disse, parece que não é tua, é da próxima mãe que vai chegar aqui depois. Então pode ficar tranquila que essa culpa não é tua. Daí ela ria. Eu disse, o resto eu não posso garantir, mas isso eu posso te garantir, né? Porque é uma culpa por tudo, né? Então, gente, mas uma coisa que é muito importante, que eu acho que a gente pode falar agora nesses nossos próximos 10 minutos. A importância da amamentação ser prazerosa para essa mãe e a importância da gente ter uma equipe como a gente tem no NASCE, né? Quem nos acompanha sabe, o NASCE é um centro de atendimento e é um centro de atendimento especializado onde a gente a gente tem essa facilidade de falar. Eu consigo falar com o Dr. João, eu consigo falar com a Betina, eu consigo falar com a Carol, a gente consegue falar. Então, a Carol está com um problema com algum paciente, ela me liga, ela consegue me passar um WhatsApp, a gente consegue ter essa facilidade, esse acesso. Mas o como isso é importante em relação ao atendimento dessas mães, né? Como é que vocês enxergam essa facilidade de acesso de a equipe de sucesso em relação a essa mãe e o quanto isso vocês acham que é importante? E a relação da amamentação ser prazerosa e a mãe aceitar isso como eu não preciso amamentar se estiver ruim, tem que ser bom para mim, né? Eu acho que a gente entra junto na rede de apoio, basicamente, assim. A gente é uma rede de apoio fora de casa, né? Eu lembro, e dentro do... A Paty, a nossa dentista, odontopediatra, ela salva muitas amamentações, de bebês que têm algum freio, que machucam muito a mãe, que a gente tem que olhar quando é indicado fazer uma frenectomia, que é cortar o freinho. Tem a Dani, tem a Betina, a gente tem um núcleo com bastante gente focado no melhor para aquele momento, no melhor para a mãe, no melhor para a criança, para aquela família. E a gente entra muito como uma rede de apoio, assim, sem dúvida. Facilitadores, né, dessa amamentação para que seja o melhor possível, tanto para a mãe quanto para o nenê. E principalmente, acho que isso, a mulher encontrar um apoio e também uma maneira de a gente acaba facilitando, né? Encontrando alternativas para essa mulher continuar tendo a amamentação de maneira prazerosa. A segurança que dá um grupo trabalhando unido, trabalhando junto e focando no mesmo, o foco é o mesmo, é a paciente ficar bem, a paciente ficar contente, a paciente ficar... que ela não vai ficar 100%, porque essa cobrança de ser uma mãe 100%, e ela não vai ser uma mãe 100%, e eu não estou xingando nenhuma de vocês,
mas não vai ser, pelo menos nos primeiros 60 dias. Quem sabe nos primeiros 60 anos, talvez se torne a mãe 100%. Mas nos primeiros 60 dias não tem chance, porque o neném não sabe falar, ele não sabe dizer o que ele quer. Então, realmente é fundamental essa rede de apoio e é o que realmente o NASCE tenta fazer. Quanto à parte de emocional e a parte de dar de mamar, não dar de mamar, só uma passadinha rápida nas mamoplastias e nas próteses. Tá? Só en passant, assim, a prótese em geral não dá problema nenhum de amamentação. Se der, 5%, mas a prótese não costuma dar. E a mamoplastia, que é aquela paciente que fez a cirurgia da mama porque a mama incomodava, era muito grande. Esses dias eu tive um caso desse que a paciente está se culpando muito, ela agora teve neném com 35 e fez com 18. Ela tinha uma mama grande, ela tinha vergonha da mama, ela fez a mama e ficou muito bem, e ela viveu desses 18 até os 35 muito bem. E agora está botando a culpa na plástica, que não é verdade, ela já está dando de mamar muito bem, mas no início ela começa a patinar e acha que foi o problema da mama. Mesmo assim, a mamoplastia, para quem quer fazer só por fazer a mamoplastia, redução da mama, ela pode dar 25% a 30% de chance de dificuldade de amamentação e até não amamentação. E aí vai a dica para quem não pode amamentar, ou existe quem não quer. Realmente precisa? Não, eu acho que não precisa. O neném não vai ficar mais carente, não vai ficar mais doente, tem aí a pediatra para me confirmar ou não isso. Tá? Com um bom carinho, dado uma mamadeira, porque não pode dar o seio, 100% do meu gosto. Mas eu quero ouvir você também. E tá tudo bem, doutor João. E tá tudo bem. Isso que a gente tem que dizer assim para elas. Que o senhor comentou, essa mãe ela pode não ser 100%, mas ela vai ser o melhor que ela puder ser naquele momento. Os primeiros dias são horríveis. Eles são muito difíceis. E ela vai ser o melhor que ela puder ser naquele momento. E essa coisa da dificuldade de amamentação, a amamentação ela é uma cascata de eventos, né? Se a pega saiu ruim do hospital e começou a doer, e a gente vê muito isso da mulher, não, tá doendo, mas eu tô conseguindo, tá sangrando, tá horrível. Mas eu tô só esperando calejar. Mas eu tô conseguindo. Então, assim, quando a gente vê, não espera ficar ruim para pedir ajuda. Então, pede ajuda, fala com o teu pediatra, faça uma boa consulta pré-natal, desce com o pediatra que vai te acompanhar depois, com o obstetra já tem aí quase 9 meses aí de um acompanhamento, e tenha o contato de uma consultora de amamentação, de uma nutricionista. Isso que a gente tenta oferecer mesmo, é uma gama dos profissionais para facilitar esse momento e que não vire uma bola de neve e que fique horrível, porque é para ser prazeroso. Se não for prazeroso, tá errado. E o que eu vejo muitas vezes é isso, tipo, o que eu noto, a diferença que eu vejo quando a gente tem uma paciente que é acompanhada por várias pessoas ali do NASCE, essa facilidade. Eu canso de pegar um bebê, chegar para a Paty mesmo e mostrar, ô Paty, o que tu acha dessa língua? Sabe? Me deu uma dúvida. É importante a gente ter esse acesso e ela olhar, Dani, tá bom, não precisa fazer nada, ou não, marca uma avaliação, eu dou uma olhada nessa língua. Sabe? A gente tem essa coisa de, tô com uma dificuldade num bebê que não tá ficando tranquilo, fala com a Fábio dá uma avaliada na questão de sono, a gente sabe, essa coisa ter a físio, ter o osteopata, tem o médico junto, e a gente consegue falar de uma forma que, é bem o que o senhor falou, todo mundo vai falar de formas diferentes, mas a gente tem uma linha de trabalho que é muito parecida. Então, a gente tem verdades que são verdades pra gente e a gente trabalha da mesma forma. Então, não vai ter aquela que vai dizer assim, limão faz mal. A outra vai dizer, não, o limão é ótimo. E usa limão, né? Não, limão é um crime, né? Então, é importante que a gente tenha que esse grupo acaba favorecendo a mãe, pelo que eu vejo, assim, sabe? É muito... Como eu atendo mães de tudo que é de vários lados, eu noto que essas mães que têm esse amparo de grupos, assim, elas ficam muito mais seguras. E essa sensação de segurança é muito importante para essa mãe. Tá?
2 minutinhos para acabar, vamos se despedindo. Bom, gente, eu primeiro queria agradecer a disponibilidade de vocês, porque é muito importante que a gente tenha esse mês de amamentação. É muito falado sobre a amamentação e sobre essa idealização da amamentação como uma romantização da amamentação. E não é isso que a gente vê na prática quando a gente tem as pacientes da gente. E eu sempre friso essa importância da gente não romantizar quando a gente fala sobre a amamentação. Então, muito obrigada a todos vocês pela disponibilidade de vocês aqui para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a amamentação de uma forma bem prática, bem para trazer conhecimento e facilitar a vida dessas mães mesmo. Tá? Sem esse glamour todo em volta da amamentação. Obrigada mesmo, tá? De novo, um beijo. Não sei se alguém mais aí quer. A gente está acabando o nosso tempo, tá? Muito obrigada. Em termos de amamentação, é maravilhoso, é muito bom, mas não é obrigado. Eu acho que tem que ficar essa mensagem, é muito bom. As minhas frases preferidas estimular a amamentação sempre, julgar uma mãe nunca. Tá? E a outra frase que eu gosto muito mais vale uma mamadeira bem dada do que um peito mal dado para uma criança. Maravilha. Boa, tá? 10, Dani. Então, Fechou com nota assim, 10. Fiquem tranquilas, o bebê vai ficar bem. Vocês são as melhores mães que vocês podem ser para os filhos de vocês, tá? Então curtam. Teu filho vai ter 5 dias quando ele tiver 5 dias. Se tu ficar se maltratando, se culpando nesse dia, tu perdeu o 5º dia. Tá? Então aproveita o 5º dia. Tá? Gente, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, Camila. Boa noite, obrigada.